Então esse é o livro da grande síntese, né? O limite sensório é restrito, e diante da realidade das coisas mantém-vos em um estado que poderia chamar-se de contínua alucinação. Essa é a base de vossa pesquisa científica. Suponde em vós outros sentidos diferentes e o mundo mudará. A distância que separa os seres não é distância espacial, é um modo diferente de vibrar, em resposta às vibrações do ambiente. Cada ser é um relativo fechado num limitado campo conceitual. A série infinita dos seres sentirá o universo de infinitas maneiras, inimagináveis para vós. O relativo vos submerge, a consciência que se apoia na síntese sensória é o horizonte circular fechado. Isso aqui é a primeira coisa que eu, antes de passar adiante aí, né? Esse limite sensório, são sentidos como a gente percebe o mundo externo, né? Normalmente a gente fala sempre os 5 sentidos, né? E as que a gente mais usa, em geral, é a visão e a audição. A visão é uma forma de você sentir, perceber informações do mundo externo através das ondas eletromagnéticas na faixa do visível, né? E o som e a audição é você perceber vibrações mecânicas, né, da matéria que está à nossa volta, também numa determinada faixa vibracional, né, que vai de 20 Hz a 20 kHz no máximo. E é interessante isso, porque quando você começa a entender essa forma de perceber o mundo, né, e ter um bom modelo para explicar que tipo de percepção é essa, a gente foi capaz de construir dispositivos que conseguem perceber ondas eletromagnéticas acima do visível, no ultravioleta, no raio-x, nos raios gama, e abaixo do vermelho, infravermelho, micro-ondas, ondas de rádio, né? Ou seja, você conseguiu, a partir de você construir um modelo de que consiste essa percepção, você conseguiu estender essa percepção que vai muito além das limitações humanas, né? A mesma coisa a percepção sonora, né? A percepção das vibrações mecânicas. Nós temos ainda o cheiro, né? E o gosto, né? O olfato e o paladar, que é a percepção de quais são os elementos químicos que estão em contato conosco, né? No olfato, as percepções dos gases, né? Que tipo de elemento gasoso está à nossa volta, e o paladar, tanto líquido quanto sólido, né? Que elementos químicos que estão ali, né? É a forma também da gente perceber quais são as coisas constituintes à nossa volta. E você tem ainda a sensação tátil, né, que tem duas ali. Você pode dizer que a pele, ela percebe o infravermelho, a sensação de calor, né, e você encosta também, né, e tem a sensação das limitações físicas das coisas, né. Agora você imagina se a gente começar a ter sentidos que a gente ainda não tem nem modelos para isso. E é isso que me parece que a sua voz está falando nesse parágrafo, né? Tem algumas que a gente já percebe, né? Por exemplo, a gente não percebe o ser humano, pelo menos pelo que a gente sabe, a gente ainda não percebe o campo magnético, né? Se a gente pudesse ter uma percepção do campo magnético de forma bem feita, e hoje a gente consegue ter dispositivos que comportam o campo magnético, você ia perceber o mundo à sua volta de forma diferente também, né? Agora você imagina outras coisas que são essas percepções já, vamos dizer, do mundo astral, né? Que vai além desse mundo físico que a gente conhece, né? A gente sabe que tem percepções disso, a gente só não tem modelos consistentes para a gente entender a natureza correta dessas vibrações ou dessas
essa interação que a gente tem com o meio externo a nós, né? Para como é que a gente sente o universo, sente as coisas que estão interagindo com a gente, né? Então, é muito disso que ele está falando, ou seja, ser novos sentidos diferentes, que a gente só vai conseguir entender eles melhor quando a gente tiver, saber do que se trata, né? Às vezes a gente entra num ambiente, sente um ambiente pesado, um ambiente alegre, né? O que é isso? Isso é um sentido, né? Mas a gente só às vezes não tem um modelo consistente para entender esse tipo de sentido que a gente também tem, de perceber o mundo que está além da gente, né? Fora de nós. Essas são como que se diz, as ponderações que eu coloco nesse pequeno parágrafo aí. Brito, deixa eu também fazer uma reflexão sobre essa parte, porque, né, na verdade é só uma complementação, uma ideia sobre esse mesmo ponto que você colocou, que aconteceu a mesma coisa quando a gente desenvolveu, por exemplo, um microscópio. Então, o microscópio é um instrumento que ali a gente começou a investigar escalas menores que antes a gente não conseguia ter acesso. Então, o mundo se torna novo, com novas percepções, e a partir daí vem todo um conhecimento das leis da natureza a partir disso. Mesma coisa quando se desenvolve o telescópio. Então, é como se fosse um outro sentido, ele ampliou o nosso sentido e nos deu novas concepções. Agora, há uns anos atrás, houve as primeiras detecções de ondas gravitacionais. Aquilo é profundamente revolucionário, porque quando a gente começar cada vez mais a desenvolver formas de estar captando essas ondas gravitacionais, é uma outra forma de informação que está vindo do cosmos, não é por ondas eletromagnéticas, de estrelas, de emissões de orbes, é ondas gravitacionais, então vai mudar completamente. Então, o que a sua voz coloca aqui, né, quando ele coloca essa frase: suponde vós outros sentidos diferentes e o mundo mudará. Então, quando ele traz essa questão de desenvolver o cientista, o pesquisador, a pessoa que está investigando, o ser humano, é profundamente revolucionário. É revolucionário porque vão vir outros sentidos, e desses sentidos vai conduzir de uma maneira inimaginável toda a ciência, toda a ciência atual, e vai ligar o cientista com com o espiritual, o cientista com com o santo, com o místico, com o sábio. Então, esse aspecto de ficar cada vez em uma maior sinergia com a natureza ou com a área do que vai estudar, ele é impressionante. Eu vou só contar aqui ainda um caso tem uma parte que logo na grande síntese, no começo, que ele fala o seguinte, que o cientista ele tem que se tornar um com aquilo que está pesquisando, porque aí ele se abre, né? Ali é como se a natureza estivesse cheio de fechada e ela se abre como algo que tem uma estrutura interna, que tem nós poderíamos chamar de uma vida. Aí eu vou terminar com um caso do José Amaral. José Amaral foi uma pessoa muito próxima do Pietro Baldi, ele que basicamente organizou o Instituto Pietro Baldi, os livros, ele desde cedo, assim, jovem, estava ali junto com o Baldi e conversou muito com o Baldi, e aí teve uma vez que eles foram na praia, quando o Baldi já estava no Brasil, né, já mais velho, e aí o Baldi, olhando assim para o mar, ele falou assim: hoje a minha atividade terminou às 5 e pouco da manhã, foi a noite toda. Aí o José Amaral ali escutando, ele falou assim: eu não consigo nem ter palavras para descrever o que eu vivenciei. Então, ele já estava entrando em níveis tão altos de vivências, que já começava
fica difícil, como que vai escrever aqui, tentar expor é, o que ele já estava vivenciando naqueles planos, sabe? Então era isso que eu queria comentar. E colocar aqui, no terceiro milênio, as escolas vão desenvolver desde cedo essas capacidades, né? Então vai ser quando a gente vê X-Men, a escola do professor Xavier, o Harry Potter, as escolas elas vão desenvolver as capacidades intrínsecas do ser humano desde cedo. Aí, o terceiro milênio promete esse aspecto. Ana Helena que levantou a mão. Eu fico imaginando que esse limite deve ser quase uma condição para a vida na Terra, né? Porque até as informações que a gente tem, por exemplo, eu fico imaginando quem estuda estrela, quem estuda a Via Láctea, como é que consegue voltar e ir no supermercado e pensar em comer quando você vê todo esse universo, né? É quase uma condição de você conseguir vivenciar isso aqui, né? É isso mesmo, é muito doido, né? Quando você percebe a grandeza do universo, né? E a gente brigando, como diz lá em Minas, igual uns bestões, né? Em Minas a gente brinca falando que deve ser besta, né? No sentido de que a gente brigando aqui por coisas tão pequenas, né? É bem isso. Né? Eu gostaria de fazer uma pergunta para o grupo. Bom dia, gente. Eu não falei ainda com vocês. Bom dia. Então, essa semana, né, e a gente falando sobre isso agora, esse é um livro para mim muito instigante, muito profundo, que me faz pensar, mas ao mesmo tempo eu me percebo como muito me limitada ainda nesse conhecimento, nessa profundidade. E aí, participando de um grupo de estudos, né, e dentro de um contexto de uma discussão sobre práticas integrativas como constelação, arte-terapia, yoga, tudo isso que está numa política maior, né, de saúde. São as práticas integrativas e complementares. E aí a gente falando sobre as práticas integrativas, né, qual a diferença das práticas integrativas para uma biomedicina, né, uma medicina que é baseada numa avaliação, num diagnóstico, mas que tem uma percepção mais muito diferente do que as práticas integrativas propõem, né? E aí eu tentei explicar do meu jeito como é que eu percebi as práticas integrativas, mas eu acho que eu não tive muito sucesso. Inclusive porque esse grupo, ele muito... existe muita crítica ao que o grupo percebe como uma jornada, um caminho, né, científico, pelos próprios físicos. Quando eu vejo físicos aqui que têm uma compreensão totalmente, assim, incrível, né, sobre espiritualidade, sobre esses fenômenos que a física já pode explicar, né, muitas coisas. E aí eu tentei explicar, mas eu acho que eu não tive muito sucesso, não, né. E aí eu pensei muito, principalmente em Silvio, em Ismael, em Paulo, né, o que é que vocês falariam, assim, o que é uma prática integrativa e o que é que difere de uma biomedicina, né? E aí eu queria conversar um pouco com vocês sobre isso. Eu acho que faz parte do contexto. Se não fizer também, a gente pode conversar depois. Não, faz sim, claro que faz. Ai, que bom. Ai, gente, é importante isso aqui para mim, vocês aqui. Eu vou te colocar assim, um primeiro parecer, depois eu passo para o Silvio aí, para o Ismael. Uhum. Eu vejo sempre, eu gosto sempre de olhar o mundo como se a gente tivesse modelos de percepção do mundo, né? Então, quando determinadas coisas que a biomedicina ou a medicina mais ortodoxa ela não considera, né,
porque ela está levando em conta a saúde do corpo físico da pessoa, né? E todas as coisas que acontecem com o ser humano é baseada no modelo de que são devido às conexões neurais ou alguma coisa parecida com isso, né? Quando a gente coloca, então, determinados fenômenos que a gente observa, em que ela não consegue ser explicada por este modelo, ou ele simplesmente fala assim, eu ainda não tenho ciência sobre isso, né? E quando a gente coloca, mas nós temos um modelo em que leva em conta, em que existe uma componente não física, que chama-se consciência, ou que chama espírito, ou que chama alma, o nome que você quiser dar. Quando você tem um modelo desse, que essa consciência, ela pode sobreviver à morte, ou ela pode existir antes de nascer, né, e ela continua com a sua individualidade, né, e consciente de si mesmo, e que a partir desse modelo você consegue explicar uma diversidade de fenômenos que a gente observa, né. Muitos dessas percepções desses cientistas eu comparo na Idade Média, quando Galileu pegou o telescópio, olhou para Júpiter e viu as luas de Júpiter girando em torno de Júpiter. Você tem aquilo, a partir do momento da criação do telescópio, você começou a olhar o mundo por coisas que antes você não observava. Então você teve que modificar o modelo de concepção do universo. Naquela época, muitos não olharam pelo telescópio, dizendo que aquele instrumento não condizia com a verdade, né? Mesmo o Galileu falou assim, olha, se você olhar o telescópio, uma planta que está distante, uma árvore distante, eu posso comprovar que aquilo que eu estou olhando é verdade, indo lá perto da árvore e verificando que aquilo, de fato, valida aquilo que eu estava observando nas lentes do telescópio, né? E o sujeito fala assim, não, isso é válido aqui para a Terra, para as coisas do céu, isso é uma falácia. Olha, não olho, porque senão você vai me enganar. Não é muito diferente disso, né? Quando você pega um grupo de cientistas desse tipo, ele tem essa mesma visão ainda, né? No sentido que você chega e fala assim, você consegue explicar um fenômeno que acontece numa reunião mediúnica, num terreiro de Umbanda, num terreiro de Candomblé, num ritual xamânico, né? Você consegue explicar através da sua ciência aí o que acontece? Vamos lá participar para você ver, você verificar em loco. Ele fala assim, não vou, porque aquilo não condiz com a verdade, você está querendo me enganar. E o sujeito, ele não consegue ter um novo olhar, ele não abre mão de estar naquela caixinha confortável de percepção do mundo, e o que a gente coloca vamos nos permitir a ter novos olhares, a olhar com outros telescópios, e não é aceitar aquelas coisas, aquelas ideias de bate-pronto. Não é porque sua avó está falando essas coisas que a gente vai aceitar, né? A gente vai justamente criticar e comparar. Será que esse modelo que sua avó coloca faz sentido, né? Como é que a gente valida isso? Através da observação, da vivência, né, da experimentação. Obviamente, uma experimentação não física, ela vai ter que ser consciencial, né, de outra natureza, né? Eu iria por aí, André. O que o Paulo acabou de descrever é um dos princípios basilares da doutrina espírita, né, que é a fé raciocinada, né, que foge dos dogmas e da cegueira. Agora, André, quanto à biofísica ou biomedicina, ela surgiu mais ou menos, né, como os seus adeptos mais ferrenhos, como se estivessem reinventando a roda. E, na verdade, ela não difere tanto da medicina tradicional, porque ela se baseia na biologia, na fisiologia que eles conhecem aqui na Terra. Eles não expandiram o conhecimento deles para outros níveis conscienciais. Ela começa e ela é desenvolvida em cima do que eles conhecem aqui na Terra, na medicina, na biologia, na fisiologia, que eles conhecem nos livros escritos aqui na Terra.
Então, eles continuam não tendo a menor crença em qualquer coisa que possa vir de uma espiritualidade, de que muitos deles não só não aceitam, como dizem, como o Paulo está falando, da enganação, que é pura movimentação para enganar os mais incautos, que nada disso existe, que é só para manter. Eu já ouvi isso várias vezes sobre vários aspectos religiosos, que religião só serve para consolar os bobos, que nada disso existe. Então é difícil você tentar integrar práticas holísticas num grupo de biomedicina, porque muitas das pessoas ali, alguns podem até ter já algum conhecimento, já ter ligado com algum tipo de espiritualidade, mas a grande maioria é igualzinho ao cardiologista, ao cirurgião, ao neurocirurgião, que acha que está tudo ali e acabou, que está tudo ali no livrinho de papel que ele pega e lê. Então, eles discutem como se estivessem, como eu já falei, reinventando a roda. Mas, na verdade, eles estão rodando no mesmo lugar. Não expandiram a mente deles, os conhecimentos deles, e a maioria não abre espaço para que você coloque uma constelação, uma vibração energética, como parte desse contexto de reequilíbrio, de reharmonização e de cura. Por isso é tão difícil você tentar explicar. Não é que você não consiga explicar, é porque eles não querem entender. Andréia, e de minha parte, assim, né, os Paulo Brito e o Silvio já colocaram os pontos que é bem como eu vejo. E o outro ponto que eu colocaria é paciência, né, porque a gente está em plena transição. Na transição, realmente, tá uma imersão de informações diferentes. Eu vejo mais ou menos, nós estamos no período em que da alquimia, que tinha uma série de trabalhos dos mais variados, começou a surgir a química, que já bem estruturada, baseada ali em princípios, e que ela surge da alquimia, né, desse caldeirão vem surgindo algo bem elaborado. Nós estamos nessa transição, então agora é um pouco difícil mesmo, sabe? Então é muito diálogo, muito abre espaço ali, mas envolvendo por aqui, e vai nesse trabalho, sabe? Também é só esse aspecto também que eu queria acrescentar nesse ponto. Uhum. Só para você ver rapidinho, Andréia, se a maioria dos médicos acha que a homeopatia é uma idiotice, imagina ele acreditar que você vai causar algum benefício com um reiki, Uhum. com uma constelação que você faça e reequilibre as energias. O cara não vai aceitar de jeito nenhum. Então, você pode tentar explicar. Ele botou 2 tampões de algodão no ouvido e está deixando de você falar. Quando você acaba... A questão, o que eu tenho... Obrigada, gente, pelas respostas que vocês deram. Mas o que eu vejo muito é realmente, para quem trabalha com prática integrativa e que tenta explicar qual a diferença, como a gente está falando aqui, o que eu tentei explicar é que na prática integrativa, a atuação de uma ferramenta, seja constelação, seja a terapia, seja yoga, ou qualquer outra dessas que a gente sabe, até a própria dança, né? Que também, a biodança, é que se trabalha com o indivíduo em seu campo de força. Se considera seu campo de força e se trabalha aí, a atuação é aí, né? A partir da abertura do outro, o constelador, o arteterapeuta, seja lá o que for, né, vai trabalhar com esse equilíbrio desse campo de força
né, trazendo à tona questões que às vezes são sintomatizadas como doenças, né, e a partir disso que chega, se tem a possibilidade de encontrar verdadeiramente a fonte onde essa doença é gerada, onde esse desequilíbrio é gerado, para que a partir daí se estabeleça uma possibilidade de cura mais consistente, né? Então, foi por aí que eu tentei explicar. Mas eu acho que eu não tive muito êxito. Mas por que eu estou trazendo essa questão aqui? Onde é que as práticas integrativas atuam e que a biomedicina não consegue perceber, né? E esse texto que a gente lê, esse livro que a gente lê, que para mim é pura ciência, e que explica exatamente, ou muito mais do que eu pude, de uma forma muito simplista até, colocar, né, e partilhar. Então é isso, eu acho que existe já uma ciência estabelecida, já existe muito conhecimento, né, e eu falo isso porque é época realmente de diálogo, como Ismael falou aí. Para mim a palavra-chave é dialogar, e como a gente dialogar, falando línguas diferentes, mas é como se fosse assim, está todo mundo querendo aprender uma nova língua, mas ainda a gente não sabe direito, né, o simbolismo de cada palavra, de cada gesto, de cada coisa que é trocada, né? Então, é essa dificuldade. Porque, de qualquer forma, esse grupo que eu estou é um grupo que trabalha com práticas integrativas e quer dialogar com essa diferença, né, que não considera, por exemplo, o que Silvio falou aí, né, a medicina homeopática como algo consistente e valioso. Então, era isso. Eu acho que tem muita coisa aí já sendo explicada, mas ainda não é acessada por muita gente e nem por muitos cientistas. Quando eu vejo aqui físicos e médicos como vocês, eu vejo que existe uma outra informação, né, consistente e científica, que se conseguisse dialogar com outros cientistas, eu acho que o mundo ganharia mais espaço para que essas práticas tomassem mais força, né, dentro de um contexto social, e que, de repente, esse lugar melhor no mundo pudesse estar acontecendo mais rapidamente. Era isso. André, vou te contar só um casinho. Eu já presenciei uma vez na minha vida um pequeno procedimento cirúrgico ser realizado, a anestesia foi hipnose, tá? E correu tudo perfeitamente. O paciente não lembrava, como se ele tivesse tomado uma anestesia de fato, mas foi só hipnose. Isso foi num grupo muito restrito, óbvio, né? Uma coisa dessa teria, no mínimo, acabado com a carreira desse meu colega que fez esse procedimento à base de hipnose. E só rapidinho, porque já está na hora, o próprio Pietro Baldi, que a gente estuda aqui com tanto carinho, não tem muito tempo, ele era execrado pela própria doutrina espírita, né? Muitos espíritas execravam os livros dele. E mesmo hoje, ainda tem muita gente que não gosta nem um pouco das informações que ele passa. E você mesmo já reconhece quão importante e tão grandioso são os toques que ele tem tentado dar já vai fazer quase 100 anos que ele tentava passar essas informações. É isso mesmo. Eu sei que a gente tá só para acabar esse parágrafo, tá? Porque responde um pouco o que a André colocou também, né? Não há dúvida que para vós é difícil sair da vossa consciência, superando-a, impulsionando-vos até os mais longínquos horizontes, conquistando novos concebíveis. Mas é isso que vos ajuda a fazer, a isso vos leva a evolução. Quem vive satisfeito com a pequena visão que domina, poderá se saciar durante algum tempo, mas corre o risco de encontrar grandes desilusões logo que chega a mudança da morte. É isso aí. Tem risco de correr grandes desilusões logo que chega a mudança da morte. É esperar. Como diz o Ismael, paciência. E o outro a isso leva a evolução.
caminhando, aos pouquinhos, mas estamos indo.